Graça e paz, igreja do Evangelho Vivo, amém? Vamos ficar de pé nessa noite, vamos buscar a presença do Senhor, entregar nosso coração a Ele, que o Senhor venha nos tocar nessa noite, venha nos conduzir cada vez mais na Tua presença, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, pela essa noite, pelo esse dia maravilhoso, Senhor. Pai, que a Tua presença se manifesta sobre a Tua igreja neste lugar. Vem, Espírito Santo, vem, conduza este lugar, ministra, Senhor, nosso coração, que a gente possa, Senhor, ser tocado por Ti, meu Deus, neste momento, Pai. Que a Tua presença, Senhor, cada vez mais esteja aqui. Toca na vida daquelas pessoas que estão a caminho, Senhor, que elas venham na Tua paz, na Tua segurança, Senhor. Nós Te pedimos, Deus, que nenhum mal venha sobre elas. Abençoa, Senhor, cada uma, Senhor, cada família, Senhor, que está a caminho, aquelas que não vão poder vir, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai, em nome de Jesus, guardando, Senhor, livrando, Pai. Nesse momento, Deus, que a Tua presença venha nos encher, Senhor. Toca, Senhor, no nosso coração, na nossa vida, Pai. Queremos nos render, Senhor, mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus. E que a gente possamos, Senhor, Te servir, Senhor, cada vez mais, Pai. Fazendo a Tua obra, meu Deus. Fazendo, Senhor, a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que não seja a nossa, mas que seja a Tua vontade, Pai, nesse momento, na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fique conosco, Pai, nessa noite, Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Vamos celebrar ao Senhor essa noite, amém? Senhor, tenho fome de Ti. Senhor, eu tenho sede de Ti. Eu quero mais da Tua presença. E Senhor, a minha vida eu Te dou. E Senhor, rendido estou. Eu quero mais da Tua presença. E Senhor, eu tenho fome de Ti. E Senhor, tenho sede de Ti. Eu quero mais da Tua presença. Senhor, minha vida eu Te dou. Senhor, rendido estou. Eu quero mais da Tua presença. Tu és o pão que me alimenta, água viva que me sustenta. És meu Senhor. Tu és o pão que me alimenta, água viva que me sustenta. És meu Senhor. És meu Senhor. És meu Senhor. Senhor, tenho fome de Ti. Senhor, eu tenho sede de Ti. Eu quero mais da Tua presença. E Senhor, a minha vida Te dou. Senhor, rendido estou. Eu quero mais Tua presença. Eu quero mais Tua presença. Tu és o pão que me alimenta,
água viva que me sustenta, és meu Senhor. Tu és o pão que me alimenta, água viva que me sustenta, és meu Senhor. Tu és o pão que me alimenta, água viva que me sustenta, és meu Senhor. És meu Senhor, és meu Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos continuar adorando a Ele, amém? Deste a vida, és o amor, trazes luz onde há trevas, a esperança que restaurou cada coração quebrantado. Grande é o Senhor, deste a vida, és o amor, trazes luz onde há trevas, a esperança que restaurou cada coração quebrantado. Grande é o Senhor, é o teu ar dentro de nós, e entregamos a ti todo nosso louvor. É o teu ar dentro de nós, e entregamos a ti, só a ti. Deste a vida, és o amor, trazes luz onde há trevas, a esperança que restaurou cada coração quebrantado. Grande é o Senhor, é o teu ar dentro de nós, e entregamos a ti todo nosso louvor. É o teu ar dentro de nós, e entregamos a ti todo nosso louvor. É o teu ar dentro de nós, e entregamos a ti, só a ti. Grande é o Senhor, e toda a terra cantará, de corpo e alma proclamar. Grande é o Senhor, e toda a terra cantará, de corpo e alma proclamar. Grande é o Senhor, e toda a terra cantará, de corpo e alma proclamar. Grande é o Senhor, e toda a terra cantará, de corpo e alma proclamar. Grande é o Senhor, é o teu ar dentro de nós, e entregamos a ti todo nosso louvor. É o teu ar
dentro de nós, e entregamos a Ti todo nosso. É o Teu lar dentro de nós, e entregamos a Ti todo nosso louvor. É o Teu lar. Entregamos a Ti, só a Ti, porque grande é o Senhor. Só a Ti, grande é o Senhor. É o Teu ar dentro de nós, e entregamos a Ti todo nosso louvor. É o Teu ar dentro de nós, e entregamos a Ti, só a Ti, Senhor, porque grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Você pode erguer as suas mãos e declarar isso? Teu ar dentro de nós, e entregamos a Ti todo nosso louvor. É o Teu ar dentro de nós, e entregamos a Ti todo nosso louvor. É o Teu ar dentro de nós, e entregamos a Ti todo nosso louvor. É o Teu ar dentro de nós, e entregamos a Ti, só a Ti, porque grande é o Senhor, somente a Ti. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Graça e paz. Amém? Que bênção estarmos aqui, amém? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e ela é a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã, amém? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas não têm fim, amém? Queridos, eu quero só, antes de a gente ir para a palavra, comentar aqui, acredito que o Zé Roberto aí, foi o seu Adelso, foi? Que fez, o piso deveria estar lisinho, né? Ele disse que à noite o Márcio falou, veio uma chuva do nada veio uma chuva e deu uma enfeiada aí, né? Que deveria estar bem lisinho, né, Márcio? Que aqui no começo está tudo bem certinho, né? Aí vem aquelas, tipo, vem forte, né? Ele saiu daqui 7h15, eu vim aqui, cara. Tava perfeito, né? Aí a chuva veio e deu uma danificada. Mas já deu uma, né? Já era para estar lisinho, né? Mas aí quero já agradecer aí o Zé Roberto, Deus tocou nele, ele disse, eu vou ofertar essa rampa aqui de 2 metros, né? Aí até ali o final, 8, 10 metros aí mais ou menos. Mas é uma bênção porque a gente já vai evitar de estar trazendo areia para cá para dentro, né? E tá aquele mato ali, formiga, ferrando a gente, né? Isso é uma bênção. Glória a Deus pela tua vida, Zé Roberto, E a gente está aqui, né, também para ir na palavra, a gente já refletir na palavra, encerrar. Eu fui elencar porque eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? E aí eu fui elencar lá, eu acho que ficou em 16, mas depois a gente vai lembrando alguns detalhes, né? Tipo, eu até lembrei e depois eu digo, eu vou anotar, mas não anotei. Mas a tenda, e depois teve a ampliação da tenda, né? E também teve questão
da inscrição, né, na empresa de energia, também foi uma vitória. E a instalação da internet também estava no radar. Se você lembrar de algo que não está naquela lista lá do informativo, me lembre, mas eu quero que a gente tenha um inventário de tudo aquilo que Deus está fazendo para depois a gente celebrar, até no final do ano, fazer um retrospectivo, porque tudo isso foi dentro desse período de... A gente veio para cá em abril, né? Fez um ano agora em abril, né? Então, um ano... Tá tudo muito recente e Deus tem nos abençoado com muitos avanços, né? E aí, aqui a gente está com o nosso projeto aí, né? Oferta, dízimo. Você tem esse momento, nós temos só 2 reuniões aqui, né? Na igreja. É um momento que pode ser feito ofertas e dízimos. E a maioria dos irmãos também já faz tudo já no Pix, né? Agora é tudo mais online, né? E aí tem o G6 aí que também tem outro... A gente ficou de... Na verdade, eu preciso providenciar um relatório, né? Para a gente poder mensurar o próprio grupo de conexão, saber quantas pessoas estão indo e tal. E aí a gente vai avançar, né, nesse quesito aí. Mas, glória a Deus, eu acho que até sentou, mas se você... mas ela declinou e disse, vai lá. Não, mas tá bom. Aí você tem, no decorrer do culto aí, se você trouxe seu dízimo, sua oferta, é uma multidão tão grande, né, para ofertar, que a gente tem toda uma logística. Mas você fica livre para contribuir. E eu quero já ir para a palavra. Como receber o novo nascimento? É o caminho mais simples para se tornar o filho de Deus, né? Ser filho de Deus através do novo nascimento. Mudar. Como você pode se tornar filho de Deus? Na verdade, filho de Deus é quem nasceu de novo, amém? Se não nascer de novo, é criatura de Deus. João, o Evangelho de João, traz aquele texto que todo mundo sabe, né? Mas se não quiser ficar com ele, bota direto logo aí, mas bota reto para não... Para duro em cima do mar, você já evita de ir para cima do Senhor aí. Porque eu também, ventilador em cima de mim, meu amigo, dá logo um problema no meu nariz, na minha garganta. Mas João capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como que eu sou feito filho de Deus? Quando eu recebo Jesus, e aí ele vai e complementa, né? Os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí é a operação do novo nascimento. Para quê? Para se tornar filho de Deus. Então, muitas pessoas acreditam que frequentar uma igreja... É muito sério isso, irmãos. Eu não posso colocar a minha confiança na afirmativa de pessoas, de um pastor, de um líder de GC, atestar que eu sou filho de Deus. Não tem como. Eu não posso depender de uma denominação para dizer assim, ó, eu atesto que você é filho de Deus. Não dá. Por quê? Porque é uma decisão pessoal, é uma experiência pessoal. Ninguém pode ter por ninguém. Eu digo para os meus filhos, né? Eu tive minha experiência com Deus. Você vai ter que ter a sua. É uma responsabilidade e muita gente terceiriza, acha que não, porque eu estou na igreja, eu estou debaixo de um guarda-chuva de uma salvação. É porque eu sigo aquele líder, né? Ele é uma influência sobre mim. Então eu não posso colocar a questão mais séria da minha vida, que é a minha salvação, que é o novo nascimento, a terceiros. É uma decisão séria.
Mas a todos quantos receberam, ele abre um leque. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas quem? Aqueles que o receberam. A igreja não pode receber Jesus por uma pessoa, né? Ela pode receber uma pessoa que recebeu Jesus. O pastor não pode dizer, esse aqui é de Jesus, esse aqui não é. Jesus não chamou o pastor para dizer, né? Sentenciar. Ou homologar, né? Esse aqui é de Jesus, esse aqui não é. Não, isso aí é uma experiência pessoal que deve ser levada muito a sério, porque muitas pessoas acreditam que frequentar a igreja, procurar viver corretamente, mas ainda carrega uma pergunta: como eu posso me tornar um filho de Deus? Como que eu me torno um filho de Deus? Que é mais do que frequentar uma igreja. O filho de Deus frequenta a igreja. Filho de Deus é obediente, ouve líderes espirituais, tem respeito, né? Tem consideração. Mas o filho de Deus é alguém que tem uma certeza, uma convicção, baseada em quê, pastor? Numa experiência pessoal. Recebi Jesus. Jesus alterou a minha vida. Não é mudar, é aquela história. A mula e o cavalo. Você pode pegar a mula, vestir ela de cavalo de corrida, mas a natureza dela é de mula. Tu pode botar, né, o cavalo de corrida, tem uma numeração, tem toda, né, um adereço, né, para ele ir lá para correr. Mas tu bota ele para correr, a mula ela não vai correr, porque ela tem natureza de mula. Pode enfeitar ela com qualquer equipamento de cavalo de corrida, mas ela é uma mula. Ela não pode nascer de novo e se tornar um cavalo, né, de corrida, aqueles bonitão, né, que tem potência de velocidade, né? Não pode, porque ele não pode nascer de novo. Assim é o cristão, ele pode ter toda uma postura, toda uma performance, mas se ele não houver nascido de novo. Só que o cristão, ele tem essa possibilidade de ter uma nova natureza. Por quê? Porque o problema do homem, ele não está no exterior, ele está no interior. Jesus disse lá, do coração procede, o problema é no interior. Toda espécie de mal, meu irmão, não interessa o que tu come, o que é do exterior, mas o que jorra do coração, que é maldade, que é adultério, que é toda espécie de maldade. Por isso que o novo nascimento é necessário, porque ele altera o coração. Ou seja, ele altera o interior, ele muda a natureza do ser humano. E aí, quando essa mudança de natureza, Jesus respondeu essa pergunta com uma expressão: é necessário nascer de novo. O novo nascimento não é uma mudança de religião, né? Porque eu era de uma denominação, de um segmento religioso, e vou para outro segmento religioso. Não é isso. Pode mudar para 10 igrejas. Se não nascer de novo, vai continuar com o coração de criatura, não de filho. É uma mudança interior, não é uma obra humana, mas um milagre realizado por Deus no coração de quem crê. Ou seja, é mudar a natureza de mula, figuradamente, né? Para, vamos dizer assim, um cavalo de corrida. É uma nova natureza. Quando você nasce de novo, você não consegue mais ter aquela natureza anterior. Você tem uma nova natureza. De maneira bem simplória, né? Ninguém entra no reino de Deus por mérito. Entra pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. João 1:11, né? O texto básico. Mas hoje a igreja precisa voltar a essas bases. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí ele vai: como eu me torno filho de Deus? Os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem do homem, né? Mas de Deus, que é a operação dessa recriação, desse novo nascimento, dessa nova criação, que é a transformação da natureza. O novo nascimento começa com arrependimento. Mateus 4,17. Vamos só, para não ficar nas minhas palavras, né? João 1:11 e 12. Veio para os que eram seu, veio para o que era seu,
e os seus não receberam. Aí o 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nascimento natural, físico, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, não é um mérito humano, né? Não, eu vou me esforçar para me ser um filho de Deus. Não tem como se esforçar. É uma experiência gerada em arrependimento para quem crê e recebe Jesus. Ele opera isso, mas de Deus. Amém? De Deus. Aí a gente já começa a desenvolver o primeiro tópico. O novo nascimento começa com arrependimento. Como eu sei que eu sou um filho de Deus? Quando começo a viver. Mateus 4:17. Mateus 4:17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí ele vai chamar Pedro. Mas aí, como que eu provo que eu recebo Jesus? Quando eu recebo essa mensagem de arrependimento, de mudança, de metanoia, de mudança interior, mudança de mentalidade, mudança de valores. Arrepender-se é muito mais do que sentir remorso, é mudar valores, é mudar, é reconhecer o pecado, é abandonar o velho caminho, é mudança de rota. Arrepender é converter. Eu andava de um jeito, agora eu vou andar de outro. Mas isso é operado pelo novo nascimento, não é força de vontade, não é um remorso. O arrependimento verdadeiro quebra o orgulho e abre espaço para a transformação. Enquanto a gente fica justificando os nossos erros, nós permanecemos distante de Deus, sempre trazendo justificativo. Não, cara, eu sou pecador mesmo. Nesse aspecto aqui, só Deus para me transformar. E Deus, ele se aproxima daquele arrependimento e ele dá poder para ser filho de Deus e para mudar comportamentos. Amém? A mudança começa quando reconhecemos nossa necessidade de Cristo. Deus está mais ocupado de mudar nossas vidas do que de mudar nossas circunstâncias. A gente está num culto que tem um título de culto da vitória. A vitória que Deus quer realizar na minha vida e na tua vida é mais do que vitórias circunstanciais. É transformação. Deus se ocupa não em transformar. A minha situação, ela pode ser transformada por dons, talentos e habilidades que Deus nos deu. Se você trabalhar e estudar, você vai mudar o seu contexto. Porque senão a gente resolvia a nossa vida pela ciência. A energia elétrica é um advento de quanto tempo? Quando criou a energia elétrica? Estados Unidos, né? Que foi ali que surgiu, né? Na Revolução Industrial veio a máquina a vapor, né? Nos Estados Unidos houve esse advento da eletricidade. Até 1882 não tinha energia elétrica. E o homem precisava de luz, acendia uma lamparina, né? Aí veio a eletricidade, veio o Thomas Edison ali aí criaram energia. O homem criou uma solução para uma demanda. Se a gente tiver preocupado só com resolver as nossas circunstâncias, a gente vai virar ateu, irmão, porque o homem tem capacidade de resolver as circunstâncias. Tem ou não tem? Deus deu para o homem habilidades, competências. Mas o homem resolveu o problema da eletricidade, mas ele continua precisando de Deus para iluminar a vida dele. É ou não é? Porque a gente está cheio de luz, mas as trevas interiores precisam ser transformadas. Então Deus está mais ocupado em mudar nossas vidas do que mudar nossas circunstâncias. Porque as circunstâncias até a gente tem competência para mudar. Mas a fé, ela tem um bom senso, né? Jesus, ele levantou Paulo e Paulo disse para o capitão lá do barco: não vamos não, que vai vir tempestade. Bom senso. O capitão: não, vamos, que a gente vai para o rio. Pá! Foi para o mar, veio a tempestade, quebrou o barco, quebrou eles, foram parar na ilha lá, né?
Bom senso é respeitar as circunstâncias. E fé é quando tu está no meio da tempestade dizer, Deus nos salva dessa tempestade. A fé é na hora que o bom senso já não faz mais sentido. Foi o erro de Paulo? Não foi. Foi o erro do capitão daquele barco, né? Havia um alerta, ó, o tempo vai ser ruim. Bom senso. Às vezes a vida, se a gente tiver um pouco de bom senso e de obediência, e de sabedoria e de discernimento, ele diz... Então Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura corações arrependidos. Pessoas que estejam em constante processo de aperfeiçoamento pelo arrependimento, de dizer, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu quero mudar, eu quero viver uma vida, não é uma vida cheia de culpa, amém? É uma vida em constante aperfeiçoamento, maturidade, né? Tecno e uios, né? Quando ele fala dos cristãos. Ou seja, cristão não é aquele que vai viver uma vida... Eu confundo porque no grego lá ele faz essa distinção, mas explicando claramente, é criança que depende de um cuidado para viver. Tem que botar uma madeirinha na boca, tem que dar o alimento na boca. É criança. Agora, nenhum pai já pensou eu tendo que dar comida na boca do Davi. Eu vou ter que carregar o Davi no colo com 15 anos. Nenhum pai quer que o filho fique criança. Quer que ele o quê? Amadureça. Tenha autonomia. Não é que o pai abandonou. Não, mas cada ser humano é gerado para viver com responsabilidade. Não é verdade, queridos? Assim é na vida espiritual. Tem muita gente que quer que Deus continue na boquinha. Mas Deus, Ele não é um pai que vai deixar o cara sempre no nível de criancinha. Mas Ele quer que seja um filho maduro, em processo de aperfeiçoamento. Amém? Criança tem uma certa pureza, mas criança tem alguns sentimentos, né? Ruim, egoísta, quer tudo do jeito dela, na hora dela, né? Bate o pé, fica toda hora, não quero mais e tal. Não, tem que amadurecer. Então, a salvação, eu estou mudando aqui, né? A salvação é recebida pela fé, pela graça sois salvos, mediante a fé. A salvação não pode ser comprada, conquistada ou merecida. Ela é um presente da graça de Deus. Crer em Jesus significa confiar totalmente na sua obra na cruz e reconhecer que somente Ele pode salvar a nossa vida. Só Ele, irmãos. Nenhum mérito. A gente vai amadurecer e vai andar em dependência contínua de Deus. Amém? Vai amadurecer. A religião aponta o caminho. Olha, tu tem que fazer isso, isso e isso para te agradar a Deus. A religião. Jesus não, Ele é o caminho que agrada a Deus. Eu tenho que entrar em Jesus. Ou seja, eu tenho que viver. Terceiro lugar, receber Jesus é entregar o controle da vida. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, serás salvo. Salvador e agora Senhor. É Ele que manda. Ele que é o meu mestre. É Ele que reina na minha vida. É muito interessante, né? No pré-encontro, eles pegaram as leis espirituais do Bill Bright, né? As 5 leis espirituais. E aí eles pegaram aquela ilustração do Bill Bright e colocaram lá Cristo no centro, no trono do coração. Vida organizada, tudo alinhado. Eu no centro, eu no trono do meu coração, vida... confusão. Então, quando Jesus é o Senhor da minha vida, as coisas vão se organizando, vão tomando ordem. Ele é o Senhor da ordem e da decência, né? Ele vai dando ordem, colocando a nossa vida em uma ordem. Muitos querem Jesus como Salvador, mas poucos desejam que Ele seja o Senhor. Esse é o segredo da vida, irmãos. É ser servo de Cristo, né? A gente falou aqui no seminário de servo, né? Ele é o Senhor. E aí isso muda tudo. Recebê-lo
Como o Senhor significa a vontade, os sonhos, é permitir que Ele governe, a vontade de Deus. Quando Jesus veio para essa terra, Ele disse, ó, não seja feita a minha vontade. Ele deu esse exemplo de rendição ao senhorio, à vontade de Deus, né? Ou seja, o novo nascimento não é acrescentar Jesus à vida. Jesus não tem que ser uma coisa a mais na minha vida. Jesus tem que ser o centro da minha vida. Né? Hoje está um debate aí, né? Que eu acho bobo, mas tem um fundo de verdade. Copa do Mundo, a igreja muda o horário, né? Ainda bem que o nosso horário ninguém mudou. Ele caiu. Não tem problema nenhum. O problema é tipo... Eu não sei se vocês perceberam esse debate aí na rede social. É pecado ou não é mudar o horário do culto para assistir a Copa? Para quem coloca em primeiro lugar o culto, não é pecado. Mas para quem coloca em primeiro lugar a Copa, qualquer coisa é pecado. Fosse o jogo do Brasil e o culto, para onde tu iria? Tu tem que refletir. Ninguém pode julgar ninguém, né? Mas a gente tem que saber qual é. Cara, eu viria pro culto tranquilamente. Né? Tem gente que muda todo, faz toda uma engenharia porque o negócio dele tá ali. Mas eu venho pro culto. E eu sei que tá tendo um assédio, né? Aí eu vou mudar. Mas para mim, Copa é indiferente. Meu compromisso é com o culto. Vocês estão me entendendo, irmãos? Agora, se qualquer coisa eu tenho que... Agora, não, quarta-feira tem jogo do Flamengo. Aí eu tenho que mudar o culto para quinta. Porque toda quarta tem jogo do Flamengo, então vai competir com o Flamengo e o culto vai perder pro Flamengo. Tô falando da maior torcida, né? Que os caras são... Eu gosto do Flamengo. Gostava do Flamengo, assim. Não sou muito de futebol, não. Mas aí cada um tem que ver quem é que governa o coração. Essa que é a grande questão. Ninguém pode julgar ninguém, mas a gente tem que julgar o que está no trono do meu coração. Esse que é o grande... Jesus realmente é o Senhor da minha vida? Se Ele é o Senhor da minha vida, nada vai me dominar. Amém? O Espírito Santo produz uma nova vida. O que é nascido do Espírito, quarto e penúltimo lugar. O que é nascido do Espírito é o quê? Espírito. Uma nova vida. Não adianta, irmãos. O homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Ninguém consegue ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um homem natural. Eu não estou falando de homem pecador, estou falando de homem natural, que é um homem que não tem o Espírito Santo de Deus. Vocês estão me entendendo, irmãos? Mas quando eu nasço de novo, eu sou um homem espiritual que tem o Espírito Santo de Deus, que vejo o reino de Deus, que estou dentro do reino de Deus e que opero dentro dessa nova realidade. O que é nascido do Espírito é o quê? Espírito. O novo nascimento é um milagre operado pelo Espírito Santo. No momento da salvação, pecado é perdoado, culpa é removida, nasce uma nova criatura. Começa uma nova caminhada com Deus, uma nova jornada, irmãos. É uma jornada. Discípulo é um seguidor de Cristo. E é uma jornada. Essa transformação produz novos desejos. Cara, a gente tem uma guerra, mesmo que é espiritual, mas a palavra de Deus, ela é amada. É ou não é? Um desejo, um amor pela palavra, uma vontade de orar. É uma guerra da carne contra o espírito. Mas quando você ora, você sabe o que você está com Deus ali. Quando você vive, né, aquela comunhão, existe uma coisa que filho de Deus experimenta na oração. Alegria em obedecer, fazer a vontade de Deus, né? Eu me recordo aqui. É uma batalha vir para o culto. Mas é uma alegria vir para o culto. É ou não é, irmãos? E quando a gente não está no culto, é uma tristeza para a gente. É ou não é? Porque a gente tem prazer em obedecer a Deus. E Deus quer a gente no culto.
E a gente fica feliz, né? É uma batalha para vir, mas obedecer, fazer qualquer coisa que tenha a direção de Deus. É uma batalha você orar por alguém, visitar alguém, mas quando você vai lá, é um prazer indescritível. E quando você não vai, você fica com aquele incômodo, com aquele... Eu tenho que fazer a vontade de Deus, né? Aquela inquietação de filho de Deus. E em último lugar, o novo nascimento exige uma decisão. Jesus oferece a salvação gratuitamente, mas ela precisa ser recebida. A todos quantos o receberam, né? Tem que receber. Cada pessoa deve decidir permanecer distante de Deus ou se aproximar dele. Impressionante, né? Nosso trabalho é muito tranquilo. Meu irmão, vem para perto de Deus. Recebe. Recebe. Não é difícil, não é complicado, né? O cara vem para perto de Deus, Deus recebe ele. Mas, na verdade, Deus está dizendo assim, me receba, que eu que estou atrás de ti. É um negócio meio assim, um Deus tão grande dizendo, ei, me recebe. É meio como uma autoridade, né? A pessoa bate uma autoridade política lá na tua casa. Posso entrar na tua casa, né? Uma exemplificação assim, bem... Uma autoridade, né? Que todo mundo quer ter uma agenda com ela. Porque ela é uma autoridade, tem poder, ela tem capacidade de... Hoje mesmo, não sei o quê, o cara lá tava tendo uma sessão extraordinária, aí um fotógrafo disse, faz uma cartinha pro deputado para ele te dar um equipamento de mídia que é caro, né? Aí antigamente as pessoas queriam chegar menos perto para dar uma carta para um governador, para um prefeito, pedindo uma casa para ganhar uma casa, né? Aí, vamos dizer assim, o prefeito e o governador vai lá na tua casa. Não é um negocinho chocante, né, rapaz? Com aquele aparato, né, que tem, né, os batedores e tal. Aí ele entra na tua casa. De forma, para a gente entender, é Deus dizendo assim, me recebe, né? Mas a todos quantos o receberam. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam. Então o nosso trabalho é muito light, irmão. Porque Deus está atrás da humanidade. Deus quer... Aí fica aquele sentimento do dogma religioso, né? Deus quer matar. Deus quer julgar. Aquele dogma do inferno, né? Deus quer mandar o pessoal... Não, irmão. Deus quer que você receba Ele. E Ele quer fazer de você uma nova criação, um novo nascimento, te receber como filho. Ele não quer te dar uma casa, né? Ele quer morar na minha vida, Ele quer ser teu pai. Mas precisa ter uma decisão de receber Ele. Uma decisão. João diz, né? O mundo amou mais as trevas do que a luz. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Vamos lá, João 1. É a conclusão aqui, irmãos. O nosso culto, ele não é rápido, ele é na medida certa. Mas a gente já está terminando. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, né? João falando de si, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu estava falando de luz ainda agora, né? O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, o versículo 12 eu estou lendo, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória como do unigênito do Pai.
ele vai tratando, né? Aqui no princípio era o verbo, versículo 1. Reafirmando o princípio, Gênesis, né? Versículo 1. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Então, eu preciso receber Jesus, eu preciso escolher a luz ou as trevas. Eles não receberam, eles amaram mais as trevas do que a luz. Viver apenas uma religião, dogmas, né? Sistemas, ou experimentar a salvação verdadeira, que é o novo nascimento, que é uma experiência pessoal com Cristo. Isso que muda a história, a decisão que vai mudar a eternidade. O caminho da salvação ele é simples: arrependimento, crer em Jesus, receber como Senhor e viver uma nova vida, experimentar esse milagre, que não é uma cura física. Deus pode curar, e Deus cura, mas a maior cura, irmãos, é a nova criação, é Ele mudar a nossa natureza, de criatura para filho de Deus, amém? O maior milagre é um pecador se tornar filho de Deus. Já pensou, irmão? Isso é uma coisa louca. Um pecador se torna um filho de Deus. Isso é o milagre dos milagres. Quem recebe Jesus verdadeiramente tem uma nova identidade, uma nova esperança e uma nova eternidade com Cristo. Quem não recebe Jesus continua destruído na sua identidade, né? Quando a gente está sem Jesus, a gente é desfigurado, né? Não tem esperança e tem uma eternidade aí que não é boa. Eu não consigo entender essa questão do juízo de Deus. Não consigo entender. Mas Deus, ele não quer condenar ninguém ao inferno. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, não foi preparado para o ser humano. Mas ela fala sobre o inferno, né? Talvez você conheça sobre Jesus, mas nunca tenha entregue verdadeiramente a sua vida a Ele. Hoje o Senhor continua chamando pessoas para nascerem de novo. Não importa o passado, os erros, a graça de Deus é maior. Receber Jesus pela fé permite que Ele transforme completamente a nossa vida. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, não terá a vida eterna. Tem a vida eterna. Por quê, pastor? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Por quê? Porque a vida de Deus entra no nosso espírito e transforma o nosso espírito como filho de Deus. Não como criatura, filha do diabo, do pai da mentira, mas filho de Deus, da verdade de Deus, da vida de Deus. Ele é o caminho, a verdade, o quê? A vida. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, já está condenado. Já vive, irmãos, o pecado em si, por si só, ele já é uma condenação. A consequência... Irmão, o cara beber... A sarjeta já é um inferno para ele. Não é o inferno que... Ele viver na sarjeta da vida já é um inferno. É ou não é? Se a gente for analisar, o pecado por si só já é um inferno. Já é uma vida de... Não é sobre o inferno. O pecado é o próprio inferno. Já gera aquela, né? Aleluia. Mas quem tem um filho não vive o inferno. Vive a vida eterna. Quem tem um filho tem a vida eterna. Quem não tem um filho já tem a morte eterna. Já tem o inferno instalado na sua existência. Deus não está dizendo assim, ó, eu quero te ferrar, eu quero te castigar. O pecado já castiga. Essa que é a grande. Vamos adorar o Senhor, vamos ficar de pé. E eu quero
declarar isso nessa noite. Pastor, eu já nasci de novo. Glória a Deus pela sua vida. Mas a gente tem que pregar o novo nascimento. Evangelho é falar dessa verdade, irmãos. Jesus falou, tu tem que nascer de novo. A gente tem que falar para as pessoas, meu irmão, eu não quero que tu seja da minha igreja, não. O novo nascimento faz a gente querer pertencer à igreja. Mas tu pode pertencer a IEV e nunca ter salvação verdadeira. Sem a experiência do novo nascimento, né? Posso seguir homens. Hoje aí tá cheio de influência, né? Cristão. Pastor de tudo que é jeito. Não precisa nem ir pro culto. Só de tu ligar o teu celular, tu já tem um cara para te orientar ali. Te influenciar. Mas, meu irmão, ele não vai te levar pro céu, não. Quem vai levar pro céu é Jesus. E tendo uma experiência com ele sendo Salvador e Senhor. E aí, automaticamente, você vai querer pertencer a uma comunidade de filhos de Deus, ser influenciado por filhos de Deus, amém? Mas tem uma sequência. Ele disse para o Nicodemo, necessário é nascer de novo. Que o Nicodemo confiava na religiosidade dele. Para os pecadores ele dizia, vem, segue-me, porque ele já sabia que o cara estava quebrado, o cara estava precisando no Salvador, já ia na direção dele, para onde o senhor for eu vou. O gadareno lá diz, eu quero ir com o senhor. Jesus, não, meu amigo, vai lá para tua casa, para tua família e fala o que eu fiz em ti. Fala o que eu fiz em ti. Porque tu já nasceu de novo, tu já está salvo. E ele foi por toda a Decápolis, né? E aquele cara foi o canal da instalação do reino. Quando você nasce de novo, você é o reino de Deus, ambulante aqui na terra. Você é o ponto de contato com o céu. Você gera pessoas que estão ao teu redor. Você gera naquelas pessoas uma oportunidade de nascer de novo. Dizer, tá aqui Jesus, ó. Ele quer que você receba ele. Aleluia. Aleluia. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. A ti, Senhor, eu me rendo, eu deixo tudo pra te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Vê se há em mim algo que não te agrada. Sonda, Senhor. E arranca, Senhor, pois meu coração é teu, é teu. Tu és o dono do meu coração, tu és, Senhor. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Tu és o dono do meu coração. Tu és, Senhor. Tu és o dono Do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Aleluia. Aleluia. Você é filho de Deus, amém? Você tem um coração novo. Teu coração é de Deus. Você recebeu uma salvação verdadeira. Você
entregou o teu coração a Jesus, Ele é o Senhor, se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Por isso Ele é o dono do nosso coração, amém? Pois meu Coração é teu. Quando Ele é o Senhor da nossa vida, o Espírito Santo produz essa vida nova, amém? Em mim, algo que não te agrada. O Espírito Santo arranca tudo que não agrada ao Senhor. Arranca, Senhor. E arranca, Senhor, pois meu coração é teu, é teu. Tu és o dono do meu coração. Isso é poderoso, querido. Ele é o dono, és o dono do meu coração. Não é o medo, não é o desânimo, não é a depressão. Ele é o dono das tuas emoções, dos teus sentimentos. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Você tem um espírito vivo. A vida de Deus habita dentro de você pelo Espírito Santo. Tu és o dono do meu coração. A igreja lá de Apocalipse, ele disse: eu estou à porta e bato. Quem abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, amém? Não há nada mais além. Você nasceu de novo, amém? Nós finalizamos aqui que o amor do nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Que Ele levante sobre nós a sua face, o seu rosto, tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz, amém? Deus abençoe, queridos. Domingo é nosso culto de ceia pela manhã, café de comunhão e ceia da unidade. Até domingo. Dê um abraço no seu irmão e diga para ele: meu irmão, você é filho de Deus, você nasceu de novo. Tu és do meu coração. Deus abençoe, queridos. Até domingo.